Carleto, boa tarde. Boa tarde. Carleto, depois da quinta rodada do campeonato, lá atrás, né, que vocês vão reencontrar o Palmeiras agora na quinta rodada do segundo turno, aquela foi uma vitória importantíssima, gol do Galdesani, o Coritiba, se não segundo ou terceiro colocado da tabela, mas de lá para cá, 18 jogos, 3 vitórias, vamos dizer, desempenho horrível. Como é que vocês comentam assim internamente o que aconteceu com o time nesse período todo, que hoje vive uma situação completamente diferente? Bom, boa tarde, mais uma vez. É uma situação difícil, como você mesmo disse, né? É uma situação que nós, desde o começo, buscamos não estar passando nesse momento, né? Eu mesmo, quando tive a oportunidade de vir aqui, falei isso, né? Eu acho que pelo grupo, pelo elenco, por tudo que o Coritiba nos proporciona, não era para nós estarmos nessa situação, e a gente crê e acredita muito um no outro, mas infelizmente futebol é resultado, né? Às vezes o resultado não vem e aquelas coisas boas que a gente faz acaba ficando para trás. Eu acho que agora é uma nova oportunidade, né? A gente naquele jogo demonstrou que tem capacidade de ganhar de uma grande equipe que é o Palmeiras. E eu acho que a partir desse momento agora a gente não pode mais ficar lamentando o que já foi. A gente tem que pensar daqui para frente. E daqui para frente a gente sabe que tem um jogo muito importante contra o Palmeiras, uma equipe muito difícil, mas que a gente tem condições de ir a São Paulo e ganhar, assim como fizemos também no jogo contra o São Paulo, onde estávamos passando um momento de desconfiança. Chegamos no Morumbi diante de toda a atmosfera daquele jogo e conseguimos uma grande vitória. Carleto, como você pretende aproveitar mais essa oportunidade agora, jogando realmente na tua posição? Cara, como eu disse, desde quando eu cheguei, tenho procurado dia a dia buscar meu espaço, né? Fazer com aquilo que, quando me toca jogar, eu puder jogar da melhor maneira possível, fazer o meu papel, sendo de lateral, onde o professor Marcelo escolher. Então, para mim, é uma oportunidade muito boa, né? Infelizmente, por uma suspensão do Willian, né? E felizmente também por não ser por uma lesão ou algo do tipo, né? Mas eu acho que um grupo se fortalece quando precisa de todos, né? É nesse momento que a gente realmente vê onde se tem um grupo forte, né? Acho que a gente já demonstrou isso, né? Teve várias partidas, né, diante do São Paulo, da Chapecoense, onde tivemos bastante desfalque, e quem entrou muito bem, né? Cumpriu com aquilo que o professor Marcelo pediu. Acho que, como vocês já me conhecem, sou um cara tranquilo, eu procuro trabalhar bastante dia a dia, fazer aquilo que o professor Marcelo pede. Para mim vai ser uma grande oportunidade, sim, mas eu acho que a maior oportunidade vai ser para o Coritiba em chegar a São Paulo e demonstrar que tem condições de ganhar, jogar de igual para igual com o Palmeiras, claro, dentro de uma tática que o professor nos passar. Só que eu acho que é um momento de a gente provar para nós mesmos que nós temos condições de se livrar dessa situação o mais rápido possível. Carleto, é claro que esse grupo que está aqui, pelo menos a maioria, não tem culpa dos anos anteriores, que o Coritiba também brigou para não ser rebaixado. Mas esse momento que o time atravessa já deixa para o torcedor aquela dúvida. Pô, de novo, será que mais uma vez a gente vai até lá no final brigando contra isso? Vocês, jogadores, também ficam receosos de que o Coritiba vai brigar de novo para não cair? Vocês ficam receosos de uma queda? O que vocês pensam nesse momento do campeonato? Ou está muito longe ainda? Vocês não pensam nisso e acreditam fielmente que isso não vai acontecer? Eu acho que, como você mesmo disse, pela altura que está o campeonato, você tem que pensar em todas as hipóteses, né? Nós, jogadores, não somos aqui, não queremos vir aqui enganar ninguém e falar coisas que o torcedor, tenho certeza que o torcedor sabe muito bem o que está se passando. E com certeza está muito chateado porque não esperava, e sabe, acredita muito nesse elenco, nesse grupo, e não esperava estar passando por essa dificuldade. É lógico que a gente comenta, a gente conversa. Como eu disse, não adianta a gente vir aqui e contar a história, ou chegar aqui e ficar tentando tapar o sol com a peneira. A gente sabe da nossa realidade no momento, que infelizmente a gente está numa zona em que não nos deixa confortável para pensar em outra coisa, a não ser se afastar dela. Então, acho que a gente tem que pensar agora em somar o maior número de pontos, como eu disse, para poder se afastar dessa zona de perigo
E eu acho que com tudo que aconteceu, nós ainda não entramos nessa zona desconfortável que é a zona do rebaixamento. Aí tu vai me falar, mas você está ali, não importa, a gente não entrou. Então acho que isso mostra que se a gente acertar algumas coisas, que eu tenho certeza que com a competência da nossa comissão técnica vai ser acertado, e nós também dentro de campo fazer com que o que eles nos passam, colocar em prática, eu tenho certeza que a gente vai sair. Só que a gente sabe também da nossa realidade hoje, que a gente tem que se afastar o mais rápido possível dessa zona de baixo da tabela. Essa é a realidade da gente hoje. Carleto, antes do Atletiba, o Kleber desabafou sobre a punição dele no STJD, e depois do que ele falou, a Procuradoria do STJD denunciou ele novamente, ele vai ser julgado na sexta-feira. Eu queria te perguntar o seguinte, vocês acham que os jogadores de futebol, eles não podem mais falar o que pensam e correm o risco de punição em fazer uma crítica, por exemplo, ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva? Eu vou deixar esse assunto, eu acho que com certeza tem pessoas cabíveis, tem pessoas capacitadas, que pode responder essa pergunta para você. Eu infelizmente, não vou me meter, porque, assim, a gente sabe que isso pode acontecer hoje com o Kleber, amanhã pode ser comigo. Eu tenho a minha opinião, assim como outros têm as suas, mas eu procuro não me meter. Talvez alguém do clube que esteja apto a vir aqui falar a respeito sobre isso, vai vir conversar com vocês e explicar melhor. Infelizmente, como eu disse, esse assunto não nos cabe a nós jogadores a estar se metendo, entrando, porque, como você mesmo falou, talvez o Kleber deu a sua opinião e acabou tendo que responder por isso. Então, muitas das vezes, para não ser mal interpretado, talvez a minha opinião também não seja a mais confortável para aquelas pessoas que queiram ouvir. Então, é melhor eu não me meter a respeito disso. Eu tenho certeza que durante a semana pessoas com extrema competência vão vir conversar com vocês a respeito disso. Como eu disse, se vir a punição para um grande atleta, para um grande profissional, para o Kleber, para nós jogadores será muito complicado, porque a gente sabe da capacidade dele, sabe o quanto ele é importante para nós dentro de campo. Infelizmente, é o que eu posso te dizer. Carleto, agora falando sobre outro jogador que também é importante, tem uma experiência internacional gigantesca, é o Anderson. Né? Quando chegou muito bem no Coritiba, teve algumas lesões, acabou cumprindo suspensão no último jogo. Ele é muito resenha, né? Conversa bastante. O que dá para falar sobre a importância dele para o grupo, digo bastidor, e a importância tecnicamente do Anderson para um jogo contra o Palmeiras, por exemplo, que vai ser um jogo difícil, fora de casa? O que um jogador como ele agrega? O que é o Anderson para esse grupo? Acho que você já praticamente disse quem é o Anderson, né? Um cara que tem uma história no futebol muito bonita. Além de tudo, é um cara ainda jovem, né? Um cara que conquistou bastante coisa, um cara que chegou à seleção brasileira, né? Hoje, eu não trabalhei com ele, tive a oportunidade de chegar aqui e conhecer a pessoa dele, né? Um cara sensacional, um cara que tem buscado no dia a dia se livrar dessas lesões, né? Tem treinado muito, tem se dedicado muito. Com certeza, você olhar... vim jogar contra o Coritiba e ver que o meia do Coritiba é o Anderson, isso impacta bastante. Eu, particularmente, já joguei contra ele, sei da dificuldade que é marcá-lo. É uma qualidade, assim, eu digo que o jogador que nem o Anderson, o Ganso, vê coisa que ninguém vê dentro do campo, né? Acha um jogador que ninguém vê. É um jogador que decide a qualquer momento com um passe, né? Com uma jogada individual. Então, acho que o Anderson é um cara muito importante para a gente. Tenho certeza que vai ainda nos ajudar bastante. Está querendo muito, posso te dizer isso com plena convicção, nos treinamentos mesmo, né? Está correndo, está se dedicando, está marcando, Então, acho que é um cara que entendeu, né, que o que hoje, para jogar no Coritiba, precisa, e está fazendo isso, está fazendo muito bem. Pode ter certeza que se o professor ainda não nos passou, né, porque também é muito cedo quem vai jogar, mas se o Anderson jogar na segunda contra o Palmeiras, ele
posso te dizer que ele está preparado, porque dá para ver nos treinamentos que ele tem se dedicado muito. Carleto, no clássico, é claro, teve o erro da arbitragem, isso é uma coisa. Mas, por outro lado, o time também não jogou bem como já jogou outras vezes no Campeonato Brasileiro, já fez melhores apresentações, né? Os jogadores viram isso também, ficaram só em cima do erro da arbitragem ou reconheceram isso também, que podem render mais, que o time realmente tem condição de render mais, a começar por esse jogo com o Palmeiras? Eu acho que sim. A gente conversou, ficou um pouco o calor do jogo, ainda não tivemos a oportunidade de conversar muito, né? Provavelmente hoje o professor Marcelo deva conversar conosco a respeito do jogo. Posso te dizer que a gente sabe, sim, que a gente foi muito pressionado pelo Atlético, né? Principalmente a gente estava ali de fora, a gente viu, a gente tentou ajudar numa conversa, né? Chamando os jogadores que estão em campo, só que diante de um clássico, né? Na arena, no campo deles, eles, querendo ou não, vivem numa fase um pouco melhor. É normal você tomar uma pressão, é normal você ser pressionado, ainda mais quando você sai na frente do resultado e o time se atira para cima. E a gente tinha um propósito, o professor montou a semana, o propósito desse jogo era explorar bastante o Jetterson e o Rildo, né? E eu acho que, na minha opinião, isso foi cumprido, porque o Rildo até cansou, porque ele estava o tempo inteiro indo e voltando. O Jonathan, que é um lateral que ataca muito, pouco foi, porque o Rildo teve que se preocupar bastante com o Rildo. Então, até a proposta que o professor Marcelo não passou, eu acho que até a arbitragem começar a interferir no jogo, eu acho que o time cumpriu. Claro que a gente sabe de onde também cometemos os erros, ainda não foi conversado, mas nós sabemos. A respeito da arbitragem, eu particularmente não sei o que influencia, eu não sei qual é o pensamento de um árbitro quando vem apitar um Atletiba, um Corinthians e Palmeiras, um São Paulo e Palmeiras, não sei, um clássico. Porque nesse tipo de jogo, quanto menos o árbitro aparece, mais o espetáculo fica bonito, minha opinião. E eu não gosto de falar de árbitro mesmo, porque procuro jogar meu futebol. Se a gente chega dentro de campo, se impõe, faz o que foi combinado, o árbitro passa despercebido. E quando ele apita, você não tem mais o que fazer. Ele já apitou, o cartão já saiu, você já expulsou. E no final do jogo, eu vi o Erley correndo na direção dele, alguns jogadores nossos, eu fui lá para apartar. E, cara, ele expulsou o Erley numa situação que até agora, toda hora eu olho para o Erley e falo, eu não entendi. O Erley falou para ele assim, no primeiro pênalti que ele deu, o Erley falou para ele, eu quero ver se acontecer a mesma coisa, você também vai dar o pênalti lá, com essas palavras. E quando saiu o segundo, o lance do Rio dele não teve tempo do Erley chegar até ele. Quando saiu o segundo pênalti, o Erley também falou a mesma coisa. Acabou o jogo, o Erley virou para ele e falou assim, tá vendo? Eu conversei com você antes do jogo, depois do primeiro pênalti. Eu disse que você não ia dar o pênalti, você não deu, e acabou dando o do Atlético. O Erley ele respondeu, foi pênalti do Atlético? Ele disse, não sei, pode ter sido sim. Não estou julgando que você apitou. Aí ele falou, então tá bom, então eu saio como herói. E conversando, e de repente o Erley virou as costas, ele tirou o cartão e deu o cartão para o Erley. Assim, ele falou, então tá, eu saio como herói. O Erley virou as costas e saiu. Eu não estou aqui, eu sou uma pessoa que eu sou muito correta, eu poderia vir aqui e não falar nada a respeito disso. Mas eu achei uma injustiça assim tão grande, porque o Erley não falou nada para ele. Agora você vai me dizer, o jogador não tem que acabar o jogo, ir atrás do árbitro, já não vai voltar atrás. Isso tudo eu concordo com o que você falar. Tenho certeza que o professor Marcelo vai cobrar isso do Erley, ou já cobrou particularmente. Só que, diante daquele fato, cara, o cara está conversando com você. Ele não foi lá agredir, ele não foi lá te xingar. O Erley não tirou um palavrão da boca para falar com ele. O Erley foi educadamente. Como ele também foi educado com o Erley. Eu não estou dizendo que ele foi mal educado. Só que ele tem uma arma na mão que é o cartão. Aí você prejudica toda uma semana de trabalho, prejudica um time, um jogador que é titular, um cara que passa a experiência. Está entendendo? Então é difícil você analisar e pensar o que o árbitro está pensando naquele momento.
Acredito que esse seja o melhor árbitro hoje no Brasil, que apitou nós e Atlético, um dos árbitros que vem se destacando. Então, às vezes ali no momento, no calor também, não sei, eu posso te dizer, se fosse para ir defender o Heller a respeito de xingou o árbitro, eu vou até o fim, porque ele não fez isso, entendeu? Então, ele tem seus critérios, ele tem sua maneira de agir, ele achou que expulsando o Heller naquele momento, talvez ele cumpriria com algo que aquilo que ele tinha na cabeça dele. Eu achei uma injustiça muito grande. Como eu disse para o teu companheiro, que eu não ia comentar a respeito do Cléber, porque eu não sei o que eles pensam, eu não sei qual que é a doutrina lá do STJD. A injustiça que eu vi foi essa. Tá? Então, só que é isso, a gente tem um elenco, tem um grupo, né? Eu acho que o professor Marcelo vai conversar, tenho certeza que vai mostrar o nosso caminho, que sabe, é um treinador que sabe o caminho para sair desse tipo de situação, e a gente vai com toda a força do mundo para buscar esses 3 pontos lá contra o Palmeiras. Carleto, voltar a falar ali sobre a sua utilização, você, talvez até o seu melhor jogo tenha sido exatamente lá em São Paulo, né? Contra o São Paulo, foi um jogo até que você saiu bastante emocionado de campo. E depois daquele jogo, muitos torcedores do Coritiba defendem que você tem capacidade e poderia estar até como titular do Coritiba. Não, minha pergunta é absolutamente não em detrimento ao William Matheus, muito pelo contrário. Mas você se sente assim também? Você acha que você tem capacidade ali para estar entre os titulares? Eu tive, depois do jogo contra o Santos, o professor Marcelo conversou comigo e, sabe, eu já era fã dele, eu fiquei mais ainda, não só hoje como meu treinador, mas como pessoa. Eu, particularmente, procuro, toda vez que eu me tenho a oportunidade de jogar, responder qualquer tipo de pergunta a respeito de eu ser titular ou não dentro de campo. Né? Eu já disse muito aqui, o William tem todos os seus méritos, vinha muito bem, ele é um jogador que sempre mantém uma regularidade muito grande, dificilmente você vê falhar, dificilmente você vê, então ele tem aquela regularidade. Eu acho que quem fica mais feliz a respeito disso é o treinador, porque sabe que tem 2 jogadores que quem ele optar para jogar, vai jogar e vai cumprir com aquilo que ele pedir. Depois do jogo do Santos, ele optou pelo William, conversou comigo e, cara, eu sinceramente estou trabalhando, estou treinando bastante, continuo fazendo, não tenho nenhum tipo de ressentimento por ele ter optado pelo William. Até acredito mesmo que voltou outros jogadores da posição de beirada, como o Iago, né, o Jetterson, e ele optou para colocar um jogador da posição, né, apesar dos jogos que eu joguei ali, não perdeu. Mas o que eu digo, no momento desse, quando você precisa, ele sabe que ele pode me colocar e eu vou ali, vou dar o meu melhor e vou fazer. Eu não tenho ressentimento, nem muito pelo contrário, sou muito agradecido ao professor Marcelo e à comissão dele. Sabe, um cara que me trata super bem, tem conversado bastante comigo, ele sabe, já me conhecia de outros clubes, né? E disse que teve a oportunidade de trabalhar comigo, que está muito feliz. Então, essa para mim é a gratificação de quando eu estiver dentro de campo, jogar por ele. Eu estou ali do lado de fora, quando o William está jogando, eu procuro ajudar, procuro passar, eu estou sempre ali ativo. Então, eu não tenho ressentimento nenhum, estou fazendo o meu trabalho. Na segunda-feira, para mim, é mais uma grande oportunidade diante da minha família, de novo em São Paulo. Né? Aquele jogo contra o São Paulo também já foi, já ficou. Agora é um novo jogo, é uma nova história que precisa ser criada. Sei que o Coritiba precisa muito desse jogo, desses 3 pontos. A gente vai para São Paulo no intuito de ganhar a partida, a gente precisa muito, né? Então, essa é a cabeça do Carleto, não tenho ressentimento nenhum, muito pelo contrário. Como eu já disse, cada dia que eu estou vivendo aqui dentro do Coritiba, eu estou muito feliz, sou muito grato à torcida pelo reconhecimento. Até hoje eu saio assim na rua, me reconhece, tem um carinho enorme por mim. E é isso aí que fica. Agora, o trabalho, temos um treinador, temos uma comissão técnica que analisa e sabe quem que é os 11 melhores para aquele jogo naquele momento. Vou trabalhar muito para estar entre eles. Se eu não tiver, vou continuar trabalhando para quando eu tiver, dar o meu melhor. Carleto, novamente pegando um gancho da entrevista do Kleber antes do Atletiba, ele falou o seguinte, que mesmo sem jogar, muitas vezes ele sente que se cobra mais do que jogadores que jogaram quando a equipe perde. Queria saber o seguinte, você sente também essa falta de engajamento de alguns atletas?
e se você percebe que o grupo tem a real dimensão de qual que é a briga do Coritiba nesse momento do campeonato. Cara, eu acho que se você falar que tem algum jogador contente aqui, ou qualquer pessoa falar, eu tenho certeza que nenhum jogador vai... Qualquer um que vier aqui sentar aqui vai falar que tá triste, está se sentindo incomodado com essa situação. Por quê? Porque aqui não tem só 30 jogadores, aqui tem pai de família, aqui tem, né, pessoas que dependem muito dos jogadores que estão aqui, família, pessoas que estão aqui fora. Nesse tipo de momento, talvez o Kleber, um cara experiente, sabe, um cara que merece todo o respeito, já viveu isso aqui, esse tipo de coisa há uns anos atrás aqui, e a maneira que ele expressa, às vezes, é diferente, porque é um cara sempre vencedor, é um cara que ganhou tudo, é um cara que já aprendeu a conviver com grandes conquistas na vida. E, querendo ou não, ainda tem alguns jogadores também mais novos, alguns jogadores que vêm de equipes menores e que, às vezes, acabam expressando de uma maneira diferente. Mas eu posso te dizer com plena convicção que, com certeza, está todo mundo sentindo, mas está trabalhando muito. Você pode perguntar para o professor Marcelo, quando sentar aqui, se tem algum jogador deixando de treinar, de trabalhar, para poder sair dessa situação. E o trabalho dentro de campo nosso é maravilhoso, o dia a dia nosso aqui é muito bom. Por isso que eu falo, às vezes, o resultado não vem, mas a gente não entende por quê, porque não está faltando vontade, não está faltando garra, não está faltando correr, né? Antes do jogo, o Rildo vomitou no vestiário por causa do clima quente. Então, não está faltando, não, eu estou lá, quero jogar. Você vê. Então, não está faltando nenhum tipo de vontade. Cada jogador tem sua maneira de se expressar. Eu também. Você acha que eu estou feliz estou feliz que eu vou jogar o próximo jogo? Não, eu não estou. Eu estou feliz, sim, porque eu quero chegar lá em São Paulo e ganhar, mas, ao mesmo tempo, a situação deixa todos nós um pouco tristes, né? Porque a gente também é cobrado dia a dia pela família, pelos torcedores, né? A gente, às vezes, quer abrir tua rede social lá, que a gente abre isso daí e vê lá, parabéns pelo jogo, realmente o time está bem, não xingando, né, um ou outro jogador sendo crucificado, sendo que todos perdem. Então, cada jogador tem sua maneira de se expressar. Talvez, como eu disse, o Kleber, por sua experiência, por tudo aquilo que já ganhou e também já passou aqui dentro, é um cara que demonstra um pouco mais. E se ele falou que tem algum jogador que não esteja se expressando, ou talvez ele se expresse de uma maneira mais forte, talvez ele, pela sua experiência, tenha visto isso. Então, cabe a quem, né, talvez não esteja se expressando, ou a ele mesmo, que talvez esteja se expressando demais, cabe a nós todos juntos, que a gente sabe que o sentimento de nós todos é um só. É o sentimento que a gente quer sair dessa situação. E isso a gente só vai acabar quando o resultado vier. Agora, não tenho certeza absoluta, mesmo porque o Kleber é um cara que, quando chega aqui, é o primeiro a brincar, o cara gosta de todo mundo, entendeu? Então, acho que isso daí parte muito do individual de cada um. Tem jogadores que demonstram um pouco mais, tem jogadores que demonstram um pouco menos. Mas eu posso te dizer com a plena convicção que está todos juntos, todos no mesmo barco, todos sentidos por estar nessa situação e todos trabalhando muito para sair dela. Rapidinho só, ele é revelado pelo Santos, né, Carleto? Sim. Jogou no São Paulo. Sim. Já enfrentou muito Palmeiras, ganhar do Palmeiras tem um gostinho especial. Você falou que tua família vai estar lá em São Paulo, eles são do outro time, não gostam muito do Palmeiras. Como é que é, assim, essa rivalidade com o Palmeiras para você? A minha estreia no Santos como profissional foi contra o Palmeiras, na Vila. Foi 1-1 o jogo, o Cavalieri até. O Vanderlei era o treinador nosso do Santos. E, naquela ocasião, eu até ganhei um troféu de melhor em campo, acho que eu tinha 17 anos. Foi um jogo que foi na Vila, estava bem cheio o estádio. E teve até uma história engraçada nesse jogo que, se eu não me engano, o Kleber foi para a seleção e me subiram dos juniores para o profissional. Eu estava aí no mesmo dia fui concentrar. E no dia do jogo ia jogar o Alessandro, que hoje é dirigente do Corinthians, e na lateral esquerda o Baiano. E no treino não saiu muito bem, o Vanderlei não falou nada. No dia do jogo, estava no quarto, no Santos é um quarto para cada um, né?
Se cada um tem teu quarto individual e bate na porta, era o Vanderlei, eu tomei um susto. Ele falou, posso entrar? Eu falei, pode. Tá louco. Ele falou, ó, como você tá para jogar? Se eu pôr você para jogar, eu falei, eu vou arrebentar. Aí ele, então tá, então você vai jogar, moleque. Aí me colocou no dia do jogo de titular. Foi 1-1, acabamos tomando um gol no finalzinho, mas eu fui muito bem nessa partida. Depois eu tive uma sequência de alguns jogos, mas o Kleber na época estava na seleção e o Kleber, sabe, sou fã dele. É um cara que jogava muito, mas foi contra o Palmeiras. Agora, acho que a atmosfera do jogo é a mesma, não tem rivalidade, não tem nada. Tem que a gente precisa ganhar, precisa ir para São Paulo, quem o professor optar para jogar, tem que saber que nós precisamos desse resultado urgente, porque a gente sabe que não merecemos estar nessa situação.